Boa noite a todos. Estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece. Comece Jesus com o Pai Tomé, com toda a nossa anjo unidos para o bem, como se estivéssemos lá na Rua Progresso 1190, com os nossos guias nos iluminando, iluminando a cada um de nós em nossa casa, iluminando também os nossos familiares e a todo o nosso país. Sempre estou fazendo uma leitura inicial do livro psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Palavras de Vida Eterna. Lição número 62. No campo do verbo. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Paulo. A carta a Tito, né? Capítulo 2, versículo 1. Na atividade verbalista, prega o homem grande parte da vida. E com a palavra, habitualmente se articulam os bens e os males que lhe marcam a rota. É de se lamentar, entretanto, o desperdício de força nesse sentido. Quase sempre, computada a conversação de toda uma existência, o balanço acusa diminuta parcela de proveito, com largo coeficiente de prejuízo e inutilidade. Muitas vezes, ninguém denota agradecimento pela riqueza de um dia claro. Todavia, basta a passagem de uma nuvem com leve garoa cair para que muita gente destile exclamações vinagrosas em longas tiradas inconsequentes. De maneira geral, não existem olhos para a contemplação de grandes serviços públicos. No entanto, vaga incerteza do trabalho administrativo gera longos debates da opinião. Há criaturas que guardam barômetros em casa para dedicarem o tempo, tanto quanto há pessoas que adquirem pontualmente jornal para a censura ao governo. Muitos dormem tranquilos quando se trata de ouvir ensinamentos edificantes, declarando-se enfermos da memória, mas revelam um admirável controle de si mesmos, quando o rádio anuncia calamidades, gastando vastas horas de comentário eloquente. Esmaece a atenção quando é preciso aprender o bem. Contudo, o olhar flameja interesse quando o mal surge à vista. O mundo em si é sempre um parlatório de proporções gigantescas, onde as almas se encontram para falar, combinando fazer. Raras, no momento, conversam para ajudar. Desdobra-se a maioria no espinheiral da reprovação, no tormento da inveja, na fogueira da crítica ou no labirinto da queixa. Para nós outros, no entanto, o Evangelho é seguro na advertência. Tu, porém, diz-nos o apóstolo, fala que convém à sã doutrina. Não ouvides assim, que de sentimento a sentimento chegamos à ideia. De ideia em ideia alcançamos a palavra. De frase a frase atingimos a ação. E de ato em ato acendemos a luz ou estendemos a treva dentro de nós. Lição número 62, no campo do verbo. Tu, porém, fala o que convenha à sã doutrina. Paulo. Epístola a Tito, capítulo 2, versículo 1. Meus irmãos e irmãs, boa noite a todos. Espero que estejam me ouvindo bem. Esse texto que foi falado hoje e a menção ao Evangelho de Paulo, Tito, capítulo 2, ela é um chamamento, em primeiro momento, para nós nos atentarmos não à palavra. A palavra é a consequência. Mas o que está guardado dentro do nosso coração. O que são os nossos sentimentos? O que é o nosso campo vibratório? Quais são os nossos comportamentos diante da vida e diante dos ensinamentos do Evangelho? Eu posso pensar algo positivo e transformar isso em uma ação positiva. Eu posso me dedicar ao estudo ou posso me dedicar
a ver uma série. Eu posso me dedicar a disseminar a palavra, o ensinamento. Ou posso me dedicar a disseminar mentiras e fake news. Eu posso escolher, através da minha palavra, edificar o meu próximo e assim a mim mesmo. Ou eu posso escolher, através da palavra, destruir o meu semelhante. A mesma palavra que edifica o homem, o destrói. Eu vou repetir. A mesma palavra que edifica o homem, o destrói. Então, a palavra, ou o verbo, é a essência do que eu sou, do que eu escolho para mim, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos. Porque a palavra que sai da minha boca, primeiro ela se fez aonde? Aqui, ó, no meu coração. Nasceu do meu pensamento e se transformou em ideia, que se transformou em frase, que se transformou na palavra, que se transformou em ato. Então, a palavra é, na realidade, a consequência do que eu sou, do que eu penso. É a consumação do que está impregnado em minha alma, em meu coração. E esse texto de Tito, ele é muito bonito, porque nós só vimos um pedacinho. A sã doutrina. A palavra sã significa uma doutrina pensada, uma doutrina edificada, uma doutrina voltada à verdade e ao amor. Eu vou ler agora a sequência desse evangelho para vocês. Tito, capítulo 2. Expressar a fé na vida. Quanto a vocês, ensine o que é conforme a sã doutrina. Que os velhos sejam sóbrios, respeitáveis, sensatos, fortes na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas também devem comportar-se como convém a pessoas sensatas. Não sejam caluniadoras, nem escravas da bebida excessiva. Pelo contrário, sejam capazes de dar bons conselhos, de modo que as recém-casadas aprendam com elas a amar seus maridos e filhos, a ser ajuizadas, castas, boas donas de casa, submissas aos seus esposos. Aqui a palavra submissa não é no sentido de ser um capacho, mas ser companheira. Amáveis, a fim de que a palavra de Deus não seja defamada. Aconselhe igualmente os jovens, para que em tudo tenham bom senso. E você mesmo somos nós. Seja exemplo da boa conduta, sincero e sério em seu ensinamento, expressando numa linguagem digna e irrepreensível, para que o adversário nada tenha a dizer contra nós e fique envergonhado. Ou seja, é um chamamento ao quê? A uma postura cristã, a um raciocínio, a uma postura que eu seja, através da minha palavra, aquilo que eu sou verdadeiramente, aquilo que está em minha alma, aquilo que está em meu coração. Que eu reflita que o meu comportamento é que vai refletir aquilo que eu falo. E aquilo que eu falo é que vai refletir aquilo que eu sou. Tomemos muito cuidado. Porque o apóstolo Tiago, olha o que ele fala sobre a força e o perigo da língua. Tiago 3, versículos 9 ao 12. Com a língua, ou com a palavra, com ela bendizemos o Senhor e Pai. E com ela
amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca sai a bênção e a maldição. Meus irmãos, isso não pode acontecer. Por acaso, a fonte pode jorrar da mesma mina água doce e água salobra? Meus irmãos, por acaso, uma figueira pode dar azeitonas e uma videira pode dar figos? Assim também, uma fonte salgada não pode produzir água doce. Ou seja, somos nós, através de nossos pensamentos, que somos o quê? Ou a fonte boa ou a fonte ruim. Ou a fonte que vai levar água doce a alguém, ou vai levar água salgada. Prestem atenção que aqui é um convite ao quê? A uma vigília. A uma vigília do que pensamos e de que palavras queremos levar aos outros. E nos dias de hoje, muito mais do que a palavra, nós vivemos um mundo em que o nosso comportamento nas mídias sociais, às vezes, fala muito mais alto do que as palavras, gente. O que postamos no WhatsApp, o que curtimos no Instagram, o que postamos no Facebook, uma imagem fala mais que 1000 palavras. Estamos vivendo uma era digital, onde as pessoas não têm costume mais de conversar. As pessoas postam, passam mensagens, passam imagens, e essa imagem é o que elas são. Prestemos atenção que mensagens que falam sobre tragédias, que falam sobre fofocas, elas percorrem uma velocidade impressionante, não é? Mas mensagens que falam de amor, de caridade, de ajuda, de auxílio, não. Então nós temos que escolher nesse mundo de hoje o que a nossa palavra é, a nossa palavra digital às vezes. Naquela época em que foi escrito isso aqui, não havia essa forma de comunicação. E a mensagem que Paulo dá a Tito é como que ele se deve comportar diante das pessoas. Ser um exemplo através da sua fala, porque a fala é que constrói o que queremos passar para os outros. Então, meus irmãos, no livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, Busca e Acharás, o espírito de André Luiz nos dá uma mensagem muito importante sobre os símbolos da palavra. O que está no espírito da letra daquilo que falamos. Eu vou ler para vocês. No fundo, ela fala que nós devemos ser o quê? Indulgentes. Não devemos ser maliciosos. Não devemos ser fofoqueiros. Não devemos disseminar o ódio, o rancor, a ira. Devemos nos policiar contra aquilo que falamos, porque a nossa responsabilidade em relação ao que falamos é muito grande. Porque o que nós falamos pode mudar a vida de outras pessoas. Então vejam que Deus deu a gente uma capacidade, mas faça bom uso dela. Faça bom uso da palavra, para que você não seja julgado por ela. E o Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos de 10 a 11, Jesus repreende os fariseus quando diz: pecado não é o que entra pela boca do homem, mas o que sai pela boca do homem. Porque ela destila o fel, o veneno que está em nossas almas e em nossos corações. Olha a importância da palavra, gente. Olha a importância que nós temos que dar à mensagem que levamos aos outros. Como nós devemos refletir. Às vezes é melhor ficar calado, ouvir, escutar, meditar e depois tecer um comentário sobre aquilo que nos é falado, que nos é mostrado, às vezes no WhatsApp.
Quantas mensagens são disseminadas no WhatsApp que não são palavras faladas, mas levam a mensagem da mesma forma. Transmitem o que pensamos, o que somos. Reflexo disso nós temos agora nessa pandemia, onde mais de 600 mil pessoas já morreram. Por posturas, palavras ditas de forma insensatas. Vamos ao texto de André Luiz. A palavra de bondade é uma semente de simpatia. A frase de acusação é um golpe agravando a ferida a que propomos curar. O conceito otimista é luz no caminho. O grito de cólera é um curto-circuito na sistemática das forças em que venha a surgir. O diálogo construtivo é terapêutica restauradora. O comentário deprimente é pasto da obsessão. A nota da esperança é porta de paz. O conceito pessimista é nuvem enregelante, ou seja, uma nuvem que congela. A frase acalmante é ingrediente de paz. O verbo agressivo é indução à doença. Conversando, podemos criar saúde ou enfermidade. Levantar ou abater. Recuperar ou ferir. A nossa palavra, enfim, pode ser uma pancada ou uma bênção. E o uso dessa força que equilibra ou desequilibra, obscurece ou ilumina, ergue ou abate, está em nós. Vejam que reflexão que nós podemos fazer sobre o que sai de nossa boca. A palavra. As escolhas que nós fazemos, os nossos comportamentos, o nosso padrão de pensamento. Por isso que Jesus Cristo disse, vigiai e orai. E muito mais, eu digo, digas o que pensas, que eu direi o que és, e direi o que sai de tua boca. Então, meus irmãos, vamos pensar, vamos estudar, vamos introspectar em cada um de nós esse pensamento de que eu só posso levar a palavra de Deus, eu só posso ter um verbo baseado em uma doutrina sã, se eu internalizar isso dentro de mim, se eu buscar para dentro de mim os conceitos do Evangelho, se eu ser, através de minha fala, o exemplo através dos meus atos, que os meus comportamentos possam exprimir o que eu estou falando. Que as minhas atitudes sejam aquilo que eu falo, que eu faça aquilo que eu prego, que eu haja conforme aquilo que eu falo, que eu seja o exemplo, não através das palavras, mas através da minha postura de homem perante a sociedade, e principalmente perante a Deus. Prestem atenção que esse chamamento é um aviso da importância que nós temos como mensageiros da Boa Nova, como mensageiros da palavra do Pai, como mensageiros que nos propomos a nos mudar e a mudar o mundo. Rogamos ao Pai Eterno Todo-Poderoso que traga para junto de nós nessa noite, meus irmãos, esse entendimento, que saia de nossa boca palavras edificantes, que construam na sociedade uma nova postura,
um comportamento de sermos menos julgadores da ação dos outros, um comportamento que nos leve a edificar o nome do Senhor em todos os cantos por onde andemos. Que as nossas palavras sejam sinos a ecoar onde quer que seja, que levem o conforto, que levem a paz, que levem a união. Através de nossas palavras, o Espírito Santo, os bons espíritos, os espíritos iluminados, possam estar presentes naqueles locais em que haja desânimo, em que haja dor, em que haja sofrimento, em que haja falta de coragem. Que esse mesmo dom da palavra seja dado aos governantes, às pessoas que têm liderança, para que mostrem aos outros a responsabilidade de cuidarem um dos outros nesse momento tão difícil que a humanidade tem passado. Que possamos nos respeitar através da palavra, que reflete o pensamento, que reflete a ação, que reflete a luz que brilha em cada coração. Peçamos ao Pai Todo-Poderoso que hoje visite cada casa, que essa palavra de amor, de carinho, de fraternidade, de esperança, seja introduzida em cada lar, em cada coração que esteja agora descrente, desanimado, com medo. Confiemos que Jesus Cristo, que nos enviou e que trouxe para nós a boa nova, seja realmente uma boa nova, que nos transforme e que nos faça ser portadores dessa palavra, portadores dessa mensagem de amor ao próximo, de redenção pelo Espírito, de abandono àquilo que nos faz pequenos, que nos faz mesquinhos, que nos faz menos indulgentes, que nos faz maliciosos. Pai eterno, todo-poderoso, instrua-nos, converta-nos, nos ajude a policiar os nossos pensamentos através da oração, para que de nossa boca jorre, Senhor, o mais puro e o mais perfeito ensinamento. Que este ensinamento, Senhor, seja para cada um que nos ouve uma fonte de inspiração, uma fonte para que aprendam, Senhor, que internalizem essa bênção que é a tua luz, o teu amor, e que esse amor nos preencha e nos dê esperança para suportarmos todas as mazelas que nos atingem, as doenças, as dores, o sofrimento. Senhor, nós sabemos que temos que trilhar esse caminho, mas tua palavra nos fortalece. Faze de nós, Senhor, teus servos puros e santos. Coloque em nosso coração, Senhor, em nosso pensamento, e direcione, Senhor, o nosso verbo, a nossa palavra, em ações concretas, em transformadores eficazes e eficientes para um mundo mais cooperativo, menos rancoroso e mais próximos uns dos outros. Que a nossa palavra, Senhor, mesmo que pequena e baixa, mesmo sem uma amplitude, alcance aqueles que estão dispostos, Senhor, a ouvir o chamamento de mudança, o chamamento de uma nova virtude moral, ética e comportamental. Que a tua luz, Senhor, entre em cada lar, nesse exato momento. Afaste tudo que não é bom, Senhor. Leve a doença, leve a tristeza e as mágoas, as nossas crianças da creche, nos hospitais, nas penitenciárias. Que o Senhor direcione para esses lugares. Pessoas que levem palavras de amor e de conforto, de esperança,
e de renovação. E com a oração que você nos ensinou, Senhor, permita que ela se faça presente em nossa vida. E através da tua palavra, possamos fazer a nossa palavra, a tua palavra, na vida de quem convive conosco. E que isso nos mude, Senhor, nos transforme. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no universo. O pão do Espírito e da matéria dai-nos hoje, Senhor. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Pois só vós é o reino, o poder e a glória, e só vós é capaz de nos mostrar, através de nossas escolhas e do nosso comprometimento, que com você, Senhor, podemos modificar a nós mesmos e aos outros. Que a nossa palavra, Senhor, exprima a cada dia o que está dentro do nosso coração. E que essa vontade, Senhor, seja o marco que irá nos guiar por essa e por todas as vidas, ou por todos os locais em que o Senhor nos enviar para sermos emissários de tuas palavras. Que assim seja e que o Senhor esteja com todos.